Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, o testemunho cristão. É uma palavra que tem feito muitos se perderem por falta de discernimento, no quesito entendimento. Muitos, por não entender, entram em conflitos, discussões, brigas e guerras, pois falta bondade e mansidão na alma. E entender que o chamado de Jesus é para que sejamos suas testemunhas. Ele não chamou-nos para entrar em conflitos com os não cristãos, mas para amar, respeitar e com amor aproximar, fazendo exatamente o que ele fez. Pois além de testemunhar o amor, somos chamados a testemunhar a fé com a vida. Esta é a razão porque Paulo nos diz em 1 Timóteo 4,12: torna-te modelo nas falas, na vivência, na caridade, isso é, no amor e castidade. Um outro exemplo maravilhoso foi o que Pedro nos dá após ter recebido a promessa, o Espírito Santo de Deus. Vai para fora em companhia dos 12, lá em Atos 2, torna ali, em frente a uma multidão, um testemunho vivo, espelho do próprio Cristo. Joga fora toda a timidez, falta de coragem, dava para todos o Cristo que ele amava. Foi tão forte o reflexo da sua fé, amor e testemunho, que muitos foram tomados por um grande temor no mais íntimo do seu coração, que o perguntaram o que precisamos para termos essa graça, força, alegria e fé. Infelizmente, hoje, muitos dizem testemunhar a Cristo, se dizendo, sou dessa, mas vou naquela igreja, quando na verdade não é de nenhuma, pois não tem firmeza, nem de sua fé, pois caminhou mais como um garimpeiro, que procura, que busca, que tenta descobrir qual mina lhe dará ouro. É como aquele que planta uma cenoura em uma garrafa transparente e todos os dias olha para ver se a raiz já surgiu. Esqueceu que um cristão se dá também pelo testemunho nas ações. Distribui as boas sementes e acredita que no tempo certo ela ressurgirá, mesmo que seja para que outros colham, pois semeou amor e não violência, semeou verdade e não mentiras, semeou paz e não contendas, semeou justiça nas injustiças, semeou condescendência, não pré-julgamentos, enfim, semeou Jesus e não o demônio. Estes são todos os que entenderam que palavras edificam, mas são os testemunhos que arrastam, pois falar com a língua não é difícil, mas não fomos nós chamados também a falar com a vida? Edson, o que você diz mais? Sim, Isa, não basta, não é, que nos coloquemos a imitar outros que firmes na fé foram, mas é preciso que nossas ações sejam reflexo para que outros também assim o façam. É preciso que tenhamos compaixão daqueles que erraram, sim. Outra coisa é não condenar o erro, pois muitas vezes dizemos um não é, para o erro, mas sem saber explicar o porquê dele. É como aqueles que buscam o remédio contra a dor. Mas do que adianta se eu lastimo, amaldiçoando o sofrimento? É também como aqueles que buscam ajudar outros nas suas necessidades, não é? Veja, mas outra coisa é manter esses mesmos no atendimento dos seus deleites. Ser caridoso não consiste somente em não dizer não e fechar as mãos, mas tem que ser afirmativo, pois faz com prazer. É também como o Papa João Paulo II diz:
os fiéis leigos devem animar nas realidades temporais com um zelo cristão da paz e da justiça, isto é, agindo para o bem comum. Portanto, ser um testemunho vivo cristão é viver buscando a verdade, que significa, primeiro, crer em Jesus como Senhor e Deus, a verdade, o Verbo encarnado. É também aqueles que têm sede e fome pelos ensinamentos da palavra, para viver conforme o caminhar de Jesus. Esta é a razão do porquê João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 6, vem nos dizer: se dissermos termos comunhão com Jesus, mas ao mesmo tempo buscamos a escuridão do mundo das trevas, com as suas trapaças e vícios, mentimos e não praticamos a verdade. Por exemplo, como muitos ditos cristãos dão falso testemunho quando caminham na contramão da verdade. Quando temos a oportunidade de apresentar a luz da verdade para o bem comum, levamos ainda mais os que sofrem injustiças para as prisões mundanas e ainda arrogamos nas falas o nome de Deus. Outras vezes, precisamos observar o 8º mandamento, pois estamos tomando o bastão do julgamento das mãos de Deus para medir, outros com o bastão nosso. Outras vezes, dentro dos ditos testemunhos de muitos, que se diz cristão, está a divulgação do pecado e da fraqueza de outros, que pouco muitas vezes conhecemos. Pois ser um cristão é também ser condescendente, estando mais disposto a dar uma fala favorável a outro do que condenados. Isso é fato. Portanto, não dar mau exemplo às pessoas é só um dos primeiros passos que devemos propor, sabendo nós que tem muitas outras vias positivas dentro desse proposto. É preciso que, ao nos aproximarmos de outros, que eles vejam nossa bondade e o Cristo que está em nós. Daí, o cristão da verdade é aquele que tem os olhos voltados para o alto, crendo na misericórdia divina e sendo misericordioso, sabendo que de lá vem a força, a graça e a paz vinda do Criador. Daí, o que faço eu no final desta reflexão? Chamar o Senhor por ti, por mim e por nós, dizendo: Senhor, nesse caminho nos deparamos com muitas encruzilhadas e cruzamentos para tentar nos confundir. Sim, mas voltamos nossos olhos para o alto, de onde vem o teu amor e a tua misericórdia. Ainda que no escuro estamos, vemos, muitas estrelas quando olhamos. Sabemos que além delas está o seu olhar por nós. E que mesmo nesses caminhos de tantas pedras e encruzilhadas, assim, ensina-nos, Senhor, a descobrirmos o que realmente é mais importante para nós e para os nossos irmãos. E que nós possamos nos aplicar em nós as suas palavras ditas às duas irmãs, Maria e Marta, quando Maria escolheu a melhor parte que não lhe seria tirada. Amém, Senhor. Paz no teu coração, um beijo e até o próximo.